Hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez muitos de vocês já tenham sentido, como uma ansiedade, uma síndrome do impostor de achar que o seu trabalho, a sua pesquisa não se encaixa numa área específica dentro da universidade, da academia ou até mesmo das empresas. E esse tema surgiu porque nessa semana eu estava conversando com o orientando meu de mestrado e ele falou exatamente isso. Olha, eu tô com uma ansiedade que parece que minha pesquisa não se encaixa em nenhuma área. Parece que eu sou uma farsa, que a minha pesquisa é uma farsa. E eu mesmo já passei por isso, porque eu tenho um perfil interdisciplinar, mas eu aprendi a lidar com isso. E para vocês entenderem um pouco como é difícil, eu vou contar um pouco da minha história e como eu cheguei nesse universo interdisciplinar. A minha formação inicial é na área de computação. Quando eu fiz o vestibular, eu queria fazer inicialmente ciência da computação. Só que quando eu fui fazer vestibular, estava surgindo um novo curso, que era sistemas de informação, que era, né, um curso um pouco mais interdisciplinar, que tinha toda a base de computação, mas trazia ali mais conteúdos da área de administração, economia, ciências sociais. E eu falei, então é esse curso que eu quero fazer. E eu acabei depois seguindo um pouco na parte mais técnica, trabalhei em grandes multinacionais e quando fui fazer o mestrado, o meu pré-projeto era técnico. Era para fazer uma pesquisa sobre computação distribuída. Qual que era a ideia da computação distribuída? Imagina assim, eu vou juntar vários computadores que estão espalhados aí na internet para eles formarem logicamente, né, do ponto de vista lógico, um único computador para eu ganhar força de processamento, mas isso dava isso do ponto de vista de tecnologia. Só que aí teve um evento que mudou a minha forma de enxergar o mundo e mudou, acho que, a forma de eu fazer pesquisa. Quando eu estava aqui no Brasil, eu fazia o mestrado na PUC, eu fui convidado pelo CERN para participar de um evento lá. O CERN é a organização que, né, desenvolveu o superacelerador de partículas e eles iam fazer o lançamento do projeto. Eles me convidaram porque eles estavam usando um sistema de processamento parecido com o que eu estava estudando, que era de computação distribuída. E fiquei super empolgado, né? Consegui a grana, fui. E quando eu cheguei lá, assim, eu encontrei um novo universo, porque além da pesquisa técnica, era fundamental a computação distribuída para acontecer realmente aquele experimento científico. Por quê? O CERN, ele desenvolveu o LHC, um superacelerador. Só que aquele experimento, né, o superacelerador, gerava muitos dados, muitos dados. E o CERN não tinha como processar tantos dados. Então eles tiveram uma ideia de utilizar a tecnologia de computação distribuída para fazer um processo colaborativo científico. Ou seja, eles convidaram universidades, institutos de pesquisa ao redor do mundo para participar do projeto. Então eles falavam, olha, você vai ceder recursos computacionais que estão aí no seu data center, você vai se conectar ao meu, você vai processar coisas para mim, em contrapartida você vai participar do projeto, você vai ter acesso aos dados, tal. E eles conseguiram fazer uma dinâmica assim, de mais de 100 instituições em 33 países diferentes, e naquele momento o que o LHC tinha era o maior supercomputador do mundo. E quando eu visitei lá, eu falei, nossa, essa tecnologia está permitindo uma nova forma de colaboração social e científica. Eu achei aquilo sensacional e acabei mudando até a minha pesquisa, a minha dissertação. Eu deixei aquela área mais técnica de escovabit para entender o processo de transformação que estava acontecendo na ciência por conta de tecnologias que, num primeiro momento, eu estava estudando de maneira técnica, né, e aprofundada do ponto de vista tecnológico. Depois que eu terminei o mestrado, eu me interessei tanto por essa área, né, principalmente economia, que eu até fiz o vestibular, entrei no curso de graduação em economia também na PUC, super nerd, assim, sentava na frente, fazia todos os exercícios, tirava 9, 10, mas uma graduação, né, para quem já tem um mestrado, é puxado. E uma professora até conversou comigo e falou, olha, você já tem até mestrado, por que você não vai fazer uma especialização
graduação em economia, se você tem interesse. Eu falei, olha, eu olhei as especializações, os MBAs, e todos os que eu vejo é muito orientado para o mercado. Assim, é muito focado em organizações, né, de empresas, muito focado em administração, e eu queria entender um pouco melhor de macroeconomia, microeconomia, as teorias econômicas, economia internacional. E ela falou, olha, tem esse curso aqui que um coordenador, amigo meu, criou lá na USP, no MBA em Economia Internacional, que é super legal, porque 70% da grade acaba sendo mais teórica, de micro, macroeconomia, economia internacional, e 30% só que é mais aplicado. Fui, fiz, adorei e tal, então aí eu comecei a dialogar um pouco com a área de economia, não sou economista, mas comecei a dialogar com a área de economia. Depois, no doutorado, uma pesquisa interdisciplinar mesmo, que envolveu ciências cognitivas, cultura, processo de desenvolvimento científico, tecnológico. Tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche na Sorbonne, em Paris, e lá eu fiz vários estudos de caso na Rússia, na China, Israel, Turquia, foi super bacana. Depois do doutorado eu quis me aproximar um pouco mais da área de neurociência, né? Já trabalhava bastante com ciências cognitivas, quis me aprofundar um pouco mais para entender os métodos e as técnicas e as teorias na área de neurociência, e aí eu fiz então uma especialização, né? Uma pós-graduação, lato sensu, em neurociência, que também foi super legal. Então eu comecei a dialogar um pouco mais com a área de neurociência também. Além disso, eu tive a oportunidade de fazer um estágio pós-doc na laboratório de computação criativa na Universidade de Salamanca, na Espanha, com a bolsa do Santander. Aí eu estudei mais a parte de percepção, envolvendo bastante a área de ciência cognitiva, nas tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada. E recentemente eu estava como pesquisador no laboratório de ciência cognitiva na Queen Mary University of London, trabalhando mais com processamento de linguagem natural. Ou seja, se eu perguntar para vocês de que área eu sou, fica difícil, né? Porque aonde eu me encaixo? Até o ano passado, quando tinha o departamento na PUC, eu era oficialmente do departamento de computação, mas eu transitava por todas as áreas, né? Então eu sempre tive essa ansiedade. Também, de certa forma, me senti uma fraude, porque parecia que eu estudava um monte de coisa, mas não aprofundava em nada. O pessoal das áreas, assim, me olhavam com uma cara meio, olha, o que você está fazendo não é computação, o pessoal da computação, o pessoal de psicologia e neurociência falava, o que você está fazendo não é neurociência, o pessoal de comunicação, o que você está fazendo não é comunicação. Então, assim, eu realmente me sentia muito ansioso e uma fraude também. Falei, olha, será que na verdade eu não sou bom em nada? E aí as coisas começaram a mudar depois que eu li um texto do Joi Ito, na época era o diretor do MIT Media Lab, que para mim é um dos centros de pesquisas mais interessantes, que ele fala muito da ideia da antidisciplinaridade. Essa ideia de você romper com as disciplinas. E foi quando eu comecei a pensar, olha, eu não sou uma fraude, eu só tenho um perfil diferente do que esses perfis que são colocados na universidade. Para entender o que seria essa antidisciplinaridade, a gente tem que entender alguns outros conceitos que se discute bastante hoje, né, como a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. O que é a multidisciplinaridade? Basicamente, quando num projeto ou num semestre letivo, eu vou ter ali mais de uma disciplina participando, mas não necessariamente há uma interação intensa entre elas. A interdisciplinaridade é a proposta de você estudar um mesmo fenômeno a partir da combinação de diferentes disciplinas. E acho que a gente faz isso muito bem em alguns cursos da PUC de graduação, que são PBL, né? Metodologias ativas, ou Problem Based Learning ou Project Based Learning. Então, no caso do curso de design, né, eu fui proponente e sou atual coordenador, a gente vem fazendo isso de uma maneira bem interessante. Por exemplo, a gente não tem disciplinas e a gente tem módulos que são temáticos. E essas temáticas geralmente acabam sendo interdisciplinar. Eu vou dar um exemplo aqui de um módulo que os alunos têm, que é de Mobile e Physical Computing. Eles aprendem a programar e desenvolver aplicativos móveis, mas também integrado com o que a gente chama de computação física, que são sensores, atuadores, para criar tecnologias vestíveis, instalações. Então, olha a complexidade de fazer um projeto assim. Mesmo módulo, os alunos têm conteúdos relacionados com professores de design, né, para saber fazer teste de usabilidade
identificar quais são as funcionalidades que aquele projeto tem que ter. Ao mesmo tempo, eles têm conteúdos de programação para dispositivos móveis com os professores de computação e também uma interação muito grande com os professores de engenharia, né, e de elétrica, porque eles também vão lidar com sensores, atuadores, microprocessadores, LEDs. Então, a gente consegue fazer isso de uma maneira bastante interessante. Então, é um caminho que se dá. Essa turma de design está desvendando os caminhos dessa nova profissão. Daqui saem ideias de produtos que podem ser controlados pelo celular. Olha que incrível, gente. Você muda a cor aqui no aplicativo e a pantufa muda de cor na vida real. E os alunos cuidam de tudo, do desenvolvimento do aplicativo até as pesquisas de opinião sobre o produto. A ideia original seria uma pantufa que ela tinha uma lanterninha na frente que seria para um idoso usar e quando ele pisasse, ela acendesse para ele poder ver de noite e não ficar trombando nas coisas. Só que a gente fez uma pesquisa e a gente viu que não teria tanto idoso interessado nisso quanto teria uma criança que queria brincar. Então, nós desenvolvemos uma versão virada somente para crianças. E aí a transdisciplinaridade, alguns pesquisadores até falam que é uma utopia, assim. Eu acho que é uma abordagem, que é a ideia de você romper isso e ter um processo que vai passando por todas as disciplinas. A antidisciplinaridade, né, do Joe Ito, ele vai falar assim, olha, é aquele profissional que não se importa com uma disciplina específica, mas ele vai, então, fazer o que ele tem que fazer, juntando o conhecimento que ele tem que fazer, sem essa hierarquia de disciplinas. E foi isso que eu comecei a adotar no meu trabalho, né? Eu quero resolver um problema específico, então eu posso juntar o conhecimento de diversas áreas, posso me desenvolver em diversas áreas. Obviamente que eu não vou fazer o conhecimento avançar naquela área específica. Hoje, as minhas pesquisas, elas não fazem a área de inteligência artificial pura avançar. Eu não estou desenvolvendo novos algoritmos para otimizar um processo. Eu estou estudando o que aqueles especialistas daquela área estão fazendo e aí eu vou ver o que eu posso utilizar na minha pesquisa para fazer uma aplicação. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a área de neurociência. Eu não sou um neurocientista, mas eu estudo, dialogo com os pesquisadores, implemento métodos e técnicas combinado com a área de computação para fazer um projeto específico. Aí a gente pode começar a entender que também são necessários esses profissionais que estão ali hiper especializados. Na prática, são eles que vão fazer uma área de conhecimento específico avançar. É o pessoal de computação ali, que está estudando os algoritmos, a matemática e tal, que vai criar um novo modelo, por exemplo, um modelo de redes neurais, um transformer, um BERT, que depois eu posso aplicar na minha pesquisa, combinado com técnicas de neurociência e psicologia, que é uma pesquisa que eu estou trabalhando agora, para identificar emoções em textos, né? Então, estou combinando várias áreas, com várias colaborações, com vários pesquisadores de diversos lugares. Então, a gente precisa, no mundo, a gente precisa de profissionais especializados que vão fazer uma área de conhecimento específica avançar, só que a gente também precisa muito de profissionais interdisciplinares que vão combinar essas áreas de conhecimento para fazer uma nova frente de conhecimento avançar, para fazer uma nova inovação acontecer. Até mandei para o meu aluno um texto que eu li recentemente de uma pesquisadora que ela critica uma das maiores conferências de inteligência artificial. E ela fala assim, nessa conferência parece que não estão preocupados muito em pesquisar a inteligência artificial para resolver problemas reais. E por que ela fala isso? Porque realmente essa é uma conferência, vou deixar o link também do artigo aqui embaixo, é uma conferência bastante técnica, então submetem papers assim, mas do ponto de vista técnico, para trazer algum avanço para uma técnica, para uma otimização. Então, são pessoas muito especialistas nos algoritmos, na matemática ali.
e não tanto na aplicação. A crítica dela faz sentido por um lado, mas também dá para se fazer um contraponto, porque a gente precisa de espaços assim, de conferências assim, focando bastante na parte técnica específica para discutir novos algoritmos. Mas também a gente precisa de outras conferências, como tem, né, que vão discutir mais a aplicação, um olhar mais interdisciplinar. Se você se sente uma fraude por não se encaixar numa área específica, numa gavetinha específica que as universidades e a ciência quer te colocar, não se sinta mal, você só é diferente e a humanidade precisa de você. E nesse processo de transformação que a gente está tendo, profissionais assim estão começando a ser valorizados também. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comente, compartilhe e siga nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram. E não se esqueça, se você quiser, abrace sim a interdisciplinaridade e a antidisciplinaridade.